Gente, como é que um podcast sobre educação clássica diz que as artes liberais são inúteis? Mas são mesmo. Olha só, eu disse isso há 6 anos e eu ainda não mudei de opinião. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. O meu nome é Bárbara Lores, sou diretora de currículo, cofundadora da Academia do Dons, uma plataforma com aulas online ao vivo de todas as matérias em um ambiente seguro e livre de doutrinação ideológica. E eu sou Amy Kathleen, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui nós conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. Hoje nós vamos revisitar um assunto que já foi abordado lá na primeira temporada do Pod Clássica, em um dos episódios, e o título era justamente esse: Porque as artes liberais são inúteis. Então é isso, Bárbara. Depois de 6 anos, você não mudou de opinião? Não, não, mas é um elogio. Assim, é engraçado que se você volta lá naquele episódio, né, a gente vai deixar ele aqui na descrição. Ao longo desses anos, várias vezes eu entrava lá e ficava me divertindo lendo os comentários. Porque várias pessoas assim bravas, sabe? Nossa, essa pessoa não sabe nada, como é que fala que é inútil? Deve ser alguém que gosta de Paulo Freire. Não sei o quê. Só que, no fundo, a pessoa não entendeu o que eu quis dizer. Porque quando você diz que as artes liberais elas são inúteis, você está fazendo um elogio, né? E eu espero conseguir explicar melhor isso ao longo desse episódio, né? Mas acho que a primeira coisa que faz falta, né, para a gente entender é o que significa arte, em primeiro lugar, depois liberal, né? É, é curioso, né? Tem um expoente assim da educação clássica nos Estados Unidos, que é o Christopher Perrin. Ele fala muito sobre esses assuntos de arte liberais, educação clássica e tal. E uma coisa que ele fala é, e outras pessoas também, é que assim, lá nos Estados Unidos, eu não sei se você tem familiaridade com isso, talvez os nossos ouvintes já tenham escutado falar, mas é bem comum que a pessoa na faculdade faça um curso, né, uma espécie de uma graduação em artes liberais. Então a pessoa vai lá e qual que é o que você está cursando? Ah, estou cursando liberal arts. Só que você chega nesses lugares, assim, os professores, você pergunta, né? Você sabe quais que são as artes liberais? Eles nem sabem. Mas a pessoa está ali fazendo artes liberais, entre aspas, e ela nem sabe exatamente o significado daquilo. Então, vamos aos poucos, né? Arte vem, né? É uma palavra que chegou para nós, né, pelo latim, mas originalmente lá no grego era tekne. Quando a gente fala de tekne, a gente pode pensar em técnica, habilidade para fazer alguma coisa. Então, veja, né? Lá na antiguidade, o que eram ali as artes, né? Você tinha as artes é, manuais, assim, como carpintaria, tecelagem, são coisas que servem ali para o dia a dia, né? Para manter a vida. Você aprende uma habilidade e com essa habilidade você pode imediatamente produzir alguma coisa. Então, eu aprendi aqui a costurar, eu posso fazer uma peça de roupa, eu posso tecer. Então, pensa agora, por exemplo, um outro tipo de arte, como pintura, né? Então, eu aprendi aquela habilidade e agora eu posso produzir algo com ela, como um quadro, por exemplo, né? Só que você também tem as artes liberais. O que seriam essas artes liberais? Elas são artes que elas não servem para algo prático, algo assim, que eu posso produzir imediatamente. Então, não é assim, eu tô aqui aprendendo essa habilidade, né, essa arte liberal, e eu vou conseguir fazer um prato de comida, uma roupa, um remédio, né? Não. Qual que é o produto das artes liberais, né? Se a gente pensa na pintura, o produto da pintura é o quadro. Qual que é o produto das artes liberais? É o próprio conhecimento, no sentido de que é a habilidade que eu preciso aprender, que eu preciso adquirir
para conseguir, no fundo, aprender qualquer outra coisa, né? São essas artes do como pensar, no fundo, né? É, então, assim, é importante também a gente distinguir aqui arte de ciência. Pensa bem na arte, assim, como habilidade mesmo, né? Esse meu ferramental. E a ciência, que inclusive vem do latim, né? O ciência, que é conhecimento, né? Aquele conjunto, aquele corpo de saber, algo específico, assim, que eu preciso dominar, um conteúdo, digamos assim. Então, pensa, né? A pintura é uma arte, ela é uma habilidade. Eu adquiro essa habilidade, consigo produzir quadros e tudo isso. A ciência, como esse conjunto de conteúdos, assim, a química, né? Todas as fórmulas, os elementos que eu preciso conhecer, as propriedades da matéria, enfim. Então, a arte liberal, de alguma forma, ela junta essas duas coisas. Por quê? Ao mesmo tempo, ela é uma habilidade, ela é uma arte, mas é uma habilidade que me permite adquirir conhecimento. Então, pensa, por exemplo, uma pessoa, né, a primeira arte liberal ali, né, a gramática. Eu sei que a gente já falou anteriormente que o sentido de gramática mudou, né? Hoje em dia, quando você fala gramática, você pensa em regras gramaticais, e né, antigamente você tinha essa visão da gramática mais como literatura. Mas pense em alguém, né, seja alguém muito versado nos grandes livros, ou alguém que realmente, né, compreenda bem a gramática da sua língua, as regras, enfim, tá? Essa pessoa que domina essa habilidade, ela se depara com um livro e ela consegue aprender aquele livro, né? Ela tem as ferramentas necessárias, porque ela tem esse domínio da linguagem, precisamente, né? Então, de alguma maneira, é uma habilidade, mas que me permite adquirir aquele conhecimento. E, no fundo, qualquer ciência, né? É, E aqui, sim, eu sou obrigada a concordar com a Dorothy Sayers, né? Que depois de discordar dela nos episódios anteriores, quando ela tem lá o livro dela, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, realmente, você olha para o trio e você, poxa, isso aqui são ferramentas de que eu preciso para conseguir aprender qualquer coisa. Agora, faz todo sentido quando você diz assim, ah, mas é um elogio, quando eu falo que a arte liberal é inútil, porque o inútil é no sentido de que ela não tem essa utilidade prática imediata, né? Como você bem falou. Eu aprendi a costurar, estou aprendendo aqui, já tenho essa habilidade. Então, se ela não tem essa utilidade imediata, por isso que ela é inútil, mas não que ela não tenha valor. Não, justamente, o valor dela tá nisso, né? Justamente porque ela não é refém da utilidade. Ela tem um valor em si. É por isso que ela é preciosa, né? O Newman, né? O cardeal Newman falava, né? O conhecimento é capaz de ser um fim em si mesmo. Tal é a constituição da mente humana, que qualquer tipo de conhecimento, se realmente o for, é sua própria recompensa, né? Então, você se depara com o conhecimento, você se depara com a verdade. Nossa, esse encontro é algo que causa alegria em si mesmo, né? Então, é encontrar o pote de ouro ali, né? Se a gente colocasse aqui na tela, vamos colocar de novo aquela tela não, aqui na tela, a ilustração da árvore, né? Que o Kevin Clark e o Ravi, eu nunca sei se é Ravi ou Ravi, Scott Jane, comentam aqui na tradição das artes liberais. Se vocês verem aqui, ó, vou pegar aqui, eu não tô vendo na minha tela, né, gente? Então eu tenho que consultar na minha própria arvorezinha. A gente falou nos episódios anteriores da base, precisamente, que é a piedade, e subindo por aqui, a gente falou, né, bem da ginástica e da música, como aquilo que, de alguma maneira, prepara esse terreno para receber depois as artes liberais. E vocês vão ver que eles colocaram aqui, né, trívio e quadrívio. É interessante até que nessa versão aqui, eles traduziram o termo, né? Então, em vez de colocar trivium, quadrivium,
eles colocaram trivio e quadrivio, deram uma aportuguesada. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe agora, né, de quais são as artes liberais, o que é cada uma, gramática, lógica, retórica, lá no Trivium, aritmética, geometria, música, astronomia, no Quadrivium, tudo bem. A gente poderia ter um curso de anos sobre cada uma delas, é, mas a gente poderia focar, né, que no Trivium a gente está falando mais da linguagem e no Quadrivium mais dos números, né, e da relação desses números. No episódio que a gente vai deixar aqui embaixo, que é o primeiro, né, que de alguma forma serve como pano de fundo para esse daqui, a gente está fazendo uma espécie de continuação, assim, revisitando o assunto 6 anos depois. Esse Por que as artes liberais são inúteis, que a gente vai deixar aqui, eu falo com um pouquinho mais de detalhe de cada uma delas, né, dou algumas explicações, então pode ser interessante para você, né, que queira aprofundar. Mas veja, né? Então, só para vocês entenderem, olhando aqui essa ilustração, o que a gente está fazendo, né? Então, agora a gente está falando dessas artes liberais, precisamente. Legal. Então, a gente entendeu, né? Porque uma arte, porque você fala, né, que ela é inútil, mas e esse liberal? Eu acho que esse nome, assim, também pode causar um pouquinho de confusão. Hoje em dia, assim, as pessoas pensarem, né, essa educação liberal, como assim? Pode ser uma coisa meio progressista, puxar ali para um viés político, ou então tem aquela ideia de, é porque libera geral. Você poderia explicar um pouquinho para a gente também esse termo liberal dentro desse conceito da arte liberal? Tinha uma música da Xuxa, assim, né? Libera geral, libera É, geral. Então, libera. Não, não é nesse sentido. Aqui, eu diria que o que causa essa confusão, né, quando você fala de arte liberal, ou até de uma educação liberal, a Charlotte Mason fala, né, de uma educação liberal para todos. Às vezes eu tenho até receio de falar isso para alguém. Falar, o que essa pessoa vai imaginar que eu estou querendo dizer, né? Quando eu falo de uma educação liberal. Mas é liberal em outro sentido, né? É, acho que é o mesmo problema quando você fala de liberdade hoje em dia, né? Muitas pessoas elas têm uma concepção errada do que significa liberdade. Várias possibilidades, mas uma que eu vejo, né, que é bem frequente, são aquelas pessoas que acham que liberdade é o mesmo que capacidade de escolha, no geral. Então, algo assim, né? Se eu posso escolher, então eu sou livre, né? Não estou sendo obrigado a nada, eu posso escolher. O que faz até certo sentido, mas se fosse assim, se ser livre fosse simplesmente ter a capacidade de escolher, a liberdade seria uma coisa que quanto mais eu uso, quanto mais eu me valho dela, quanto mais eu exerço, menos eu tenho. É, pensa, por exemplo, se eu escolho uma profissão, eu resolvi que eu vou ser médica. Bom, então não posso ter outra. Tá, mas aí eu escolhi casar. Então eu não posso escolher ser solteira mais, né? Tá, eu escolhi ter 3 filhos. Então eu não posso mais escolher não ser mãe. Enfim, é como se quanto mais eu escolho, menos escolha eu tenho. Então não faria sentido assim, quanto mais eu uso da liberdade, menos liberdade eu tenho. É como se fosse um pacotinho de biscoito, assim, né? Que quanto mais eu como, menos sobra. Mas liberdade não é isso. Tem a ver com escolha, claro. Mas liberdade é a capacidade de escolher o bem. Então, uma pessoa que escolhe uma coisa que escraviza, não está sendo livre. Pensa um alcoólatra, por exemplo, né? Ele escolheu beber e foi se viciando naquilo, foi se viciando, foi se viciando. A gente pode dizer que ele é livre, de fato? não, até mesmo porque o vício ele prende, né? Ele vai arrastando ali a pessoa. Veio de uma liberdade, em tese, né? A liberdade de escolha, mas ele não escolheu bem. Então, se a gente poderia pensar até em alguns exemplos menos extremos, né? Por mais saborosa que seja uma salada com o molho mais delicioso, ali um molhinho de maracujá, eu adoro. Ninguém disse que está viciado em alface.
Já o chocolate, né, que tem ali um sabor, algo mais prazeroso, é diferente. Tantas pessoas a gente vê que gostariam de consumir menos e não conseguem. Talvez tivesse a virtude da temperança, né? Aí sim, a virtude que se contrapõe ao vício. Então, o vício arrasta, a virtude liberta. Então, se a gente pensar nesse sentido do liberal, né? Essa educação seria educação para a liberdade e possivelmente a educação para virtudes também. Sim, até do ponto de vista cristão, né? A gente poderia dizer, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É, mas voltando assim ao termo liberal, né, de onde veio isso? É que assim, na antiguidade, pensa comigo, né? Eu falei para vocês ali que você tinha aquelas artes servis, tinha o pessoal ali que fazia o trabalho manual. Então, assim, gente, era um tempo que não tinha máquina de lavar, né? Não tinha geladeira. Então, assim, até para você pegar uma água, tinha que ir no poço, era um negócio complicado. É, então, assim, tudo levava muito tempo. As pessoas, realmente, assim, que trabalhavam, as pessoas normais, assim, do dia a dia, elas não tinham muito tempo de sobra. Então, elas não podiam simplesmente, não, aqui eu vou me dedicar a... Vou refletir aqui, vou pensar. Se eu vou sentar aqui numa pedra, eu vou pensar sobre a astronomia, né? Vou ficar... Não dava tempo. Quando a pessoa terminava de fazer tudo que tinha que fazer no dia, estava cansada, queria dormir, né, no fundo. Então, é, assim, quem tinha tempo de se ocupar dessas coisas mais elevadas, dessas coisas preciosas, que não têm um fim imediato, né, que não tem um produto imediato, que é aquilo que a gente discutia, eram as pessoas que eram chamadas de livres. Por que livres? Porque eles não eram servos, ou seja, eles não tinham que ficar trabalhando. Ou seja, né, eles eram meio à toa ali, né? E justamente por serem meio à toa, entre aspas, era que eles tinham tempo para poder pensar nessas, sabe? Não pensar na vida, mas pensar em literatura, pensar nas relações entre os números, enfim, pegar um graveto, começar a riscar ali na areia, enfim, um, um triângulo e tal, né? Então, eram as chamadas artes do homem livre, justamente por conta disso. Mas não se limita a isso, porque ao mesmo tempo em que a gente pode dizer que são as artes do homem livre, ou seja, daquele que não era o servo, o domínio dessas artes também nos torna livres. Imagina que você não sabe ler, por exemplo. Na nossa sociedade hoje existem pessoas que não sabem ler ainda, né? Infelizmente. E você, sei lá, você quer comprar uma casa, você vai ter que assinar um contrato ali. Agora, se você não sabe ler, como é que está a sua liberdade de assinar esse contrato? No fundo, né? Você está limitado. Você depende de que alguém leia para você e que essa pessoa leia bem para você conseguir compreender aquilo que está ali. Você tem menos autonomia, no fundo. É, o que diminui a sua capacidade de escolher o bem, de escolher as coisas boas. É, se eu não domino a linguagem, como que eu vou pegar um livro, né, para aprender qualquer coisa? É, são habilidades que dão asas para que você possa voar. Imagina, por exemplo, seu filho está numa universidade e a gente que teve dentro de sala de aula de universidade sabe como é que é. E o seu filho está lá sendo exposto a todo aquele discurso, né, aquela muitas vezes politicagem revestida de conteúdo ali do professor, e ele está sendo exposto a várias falácias, muitas vezes, né? Então, acaba que os jovens hoje na faculdade, eles acabam sendo arrastados por ideias de pessoas que não estão nem um pouquinho comprometidas com a verdade. Então, e o que é mais lamentável é que o aluno ele entra de um jeito, não sei se você já viu aquelas, tipo meme, né? Antes e depois da federal, que entra lá aquela pessoa com aquela cara normal, só uma pessoa comum, e sai assim, todo doido, né? E no fundo, assim, a pessoa ela acha que ela realmente passou ali por um processo
em que ela teve o seu senso crítico despertado, que agora ela é mais reflexiva, que agora ela enxerga coisas que ela não enxergava, mas ela não percebe que ela virou papagaio de pirata do professor. Que no fundo ela está repetindo exatamente a cartilha que o professor quer que ela repita. E é por isso que tem que ter essa habilidade que a gente consegue com a retórica de verificar, por exemplo, poxa, esse meu professor aqui, ele está se valendo de falácias para me convencer? Esses argumentos dele são válidos? Ele tem compromisso com a verdade? Né? Como que eu consigo argumentar com clareza, com coerência? Né? Aqui na academia DD, por exemplo, a gente tem a oficina de debate oratória, que é justamente para isso que ela serve. Né? Então, é para alunos a partir de 12 anos eles já podem começar, e eles se reúnem uma vez na semana e examinam um discurso, por exemplo, aprendem a debater, a, entender o que que é uma falácia, como se usa uma falácia, não para usar a falácia, né, mas para identificar quando você ouve a falácia, né? E aquilo, né? Aprender a defender aquilo que você acredita, mas sem necessidade de ficar levantando a voz, xingando os outros, mas assim, deixar a verdade brilhar pelo que ela é, sabe? Então, e procurar não só ficar se protegendo, se escondendo do ambiente aí fora, mas impactar esse ambiente, né? Em vez de se deixar levar por ele. Até para quem quiser saber mais dessa oficina, a gente vai deixar detalhes aqui também na descrição do vídeo. Oficina de debate oratório. Depois vocês olhem aqui. Não vou ficar aqui muito tempo falando disso, não. Voltando ali ao que a gente estava falando, das artes liberais, assim, até se a gente pega esse exemplo, por exemplo, esse exemplo, por exemplo, foi ótimo, né? Até se a gente pega esse exemplo da retórica, quando você vai estudar falácias, você tem aquele exemplo clássico, né? A falácia ad hominem. O que que é ad hominem? É quando você tenta desqualificar o argumento de alguém, o que ele está dizendo, por causa de uma falha pessoal. Então, por exemplo, eu estou ali num debate, eu falo com alguém, eu sou contra o aborto. E aí a pessoa vem e fala assim: mas você está falando isso porque você é uma madame que tem 50 babás para cuidar dos filhos e sei lá o quê, né? Enfim, sabe? Aliás, eu não tenho babá, hein, gente? Eu também não sou madame. Que fique claro isso. Mas, não que seja errado, mas é quando a pessoa ela tenta desqualificar o seu argumento não com base no que você falou objetivamente, mas com um ataque pessoal. E aí, às vezes, a audiência aplaude, né? Então, existem várias técnicas envolvidas nisso, né? Muitas vezes, num debate público, você tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que está debatendo com você, não necessariamente ela está preocupada em te convencer. É o que Santo Agostinho falava, né? Assim, a verdade não pode ser minha nem sua para que ela possa ser nossa. Essa é a forma correta de você abordar um debate. Você realmente ouvir o que a pessoa está dizendo, e conversar com ela com esse desejo genuíno de encontrar a verdade. E aberto, porque você não é assim o poço da sabedoria. Pode ser que tenha alguma coisa ali na sua argumentação que esteja falha. Então você tem que estar aberto a encontrar a verdade. E não simplesmente querer dar uma paulada na cabeça de alguém e enfiar a verdade ali, né? A gente tem que ter essa disposição. Só que no fundo, um debate, o que que acontece? A pessoa ela nem escuta direito o que que a outra pessoa está falando. Enquanto um está falando, o outro já está se preparando como que eu vou responder, como que eu vou desqualificar o que essa pessoa disse, como que eu vou desmoralizar aqui para a audiência, porque a audiência conta muito também. Muitas vezes aquelas duas pessoas que estão debatendo ali é só, assim, meio que um teatro até, porque no fundo o que eles estão fazendo é discursar para a plateia. Igual quando tem debate para candidato à presidência, candidato a governador. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, mas um não responde o outro, ele responde à câmera. Ele está falando com a audiência, de fato, né? Mas tudo bem, eu falei da falácia ad hominem, tem outras falácias também. Só que assim, eu queria deixar claro também aqui que esse é um tipo de estudo mais analítico. Então pensa, né? Tenho um discurso aqui e agora eu quero quebrar em partezinhas esse discurso, pequenas partes. Veja, isto aqui é uma falácia,
isso daqui é uma técnica de persuasão, isso daqui é outra coisa e tal. Então, para que você tenha essa capacidade de analisar, analisar é isso, é dividir em partes pequenas, eu preciso ter também uma mente mais madura. Eu preciso de maturidade para fazer esse exercício. E se você lembra, Anne, você e também os nossos ouvintes, né? Na semana passada a gente estava falando justamente da educação musical, não no sentido de aula de música, né? Mas essas artes das musas, por isso o musical. E os gregos incluíam aí a literatura, né? A própria poesia, mesmo história, geografia, enfim. É, E quando a gente fala desse conhecimento, dessa educação musical, dessas artes das musas, no sentido que a gente apresentou no episódio anterior, existe também uma outra forma da gente chamar isso, que é síntese, que é justamente o contrário de análise, que é o que eu acabei de falar agora, né? Então, para que eu consiga ter uma mente madura para analisar, eu preciso primeiro de uma base de síntese, uma base sintética, aquilo que a gente falava também na semana passada. É para que você consiga depois, né, é, compreender os grandes livros. Vou pegar aqui uma Divina Comédia, vou pegar a Ilíada, a Odisseia. Eu preciso de um solo bem trabalhado primeiro ali, com fábulas, com contos de fadas. Então, comparando assim, para que a gente possa chegar lá nas artes liberais, né, o que exigem essa mente mais madura capaz de analisar, né, de ver as diferentes partes. Você vê o estudo da astronomia, por exemplo, né? Você vai examinar ali as diferentes partes, os diferentes corpos celestes, separar ali as partes, né, dentro de um todo. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso primeiro me maravilhar olhando para o céu. Eu preciso primeiro olhar para esse céu inteiro e me deixar impactar por isso, né? Como os gregos falavam, que o maravilhamento é o princípio da sabedoria. Então, eu tenho um exemplo engraçadinho, né? Que eu sempre conto, talvez, Anne, você já deve ter escutado mil vezes, mas os nossos ouvintes, alguma talvez, mas eu vou contar de novo. Tem sempre alguém que não ouviu e eu acho que ajuda muito a entender. Então, imagina assim, né? Que um garoto pediu para a mãe um cachorro. E essa mãe, muito comprometida com a educação do filho, pensou: poxa, que ótimo, né? Eu vou aproveitar agora essa oportunidade para fazer desse momento uma ocasião de aprendizagem. Então, ela pega o cachorro, bota em cima da mesa, só que junto com o cachorro, ela compra também um kit com bisturi. Aí ela abre a barriga do cachorro e já pega ali uma espécie de uma cartolina, uns alfinetes, aí põe aqui a língua, né? Separa por um lado a língua, prende ali com o alfinetinho. Aí pega aqui ó, intestino para o outro. Vamos estudar aqui todo o sistema digestivo desse animal, né? Vamos aproveitar, tá? E aí, enfim, a criança, né, diante daquela situação, aquela mesa toda ensanguentada, aquele momento desesperador, o bicho todo dividido, uma parte para lá, outra parte para cá, o menino sai correndo. Eu acho que se ele vê um cachorro do outro lado da rua, ele já nem quer mais saber, né? Então, porque foi uma experiência terrível. Agora, imagina que essa mãe tivesse um pouco de sabedoria, um pouco de bom senso, e ela soubesse respeitar as etapas, né? Então, que legal, meu filho quer um cachorro, ótimo. Então, é uma coisa boa, né? É bom você ter um bichinho para você crescer em responsabilidade, você saber que você tem que alimentar, senão o bichinho morre, coitado, né? Então, preciso limpar, preciso. Enfim, aí ela dá o cachorro pro menino, o menino brinca com o cachorro, treina ele, dá patinha, ensina a rolar, alimenta o cachorrinho e tal. E ele, de tanto brincar com aquele animal vivo, com aquele animal inteiro, e de, sabe, se deixar contagiar por aquela experiência, ele decide que ele vai ser veterinário. E aí, não só ele é veterinário, mas ele se especializa, ele se torna cirurgião veterinário. Mas não é qualquer cirurgião veterinário, é um cirurgião veterinário especialista em intestino de cachorro, entendeu? Então, e aí ele vira lá mundialmente famoso, renomado naquele campo,
Agora, qual que foi a diferença, né? Que eu não soube respeitar, eu quis que o menino analisasse as partes antes de brincar com o cachorro inteiro, com um cachorro vivo. Não, gente, não pode ser assim. Primeiro, deixa o menino brincar com o cachorro inteiro. É, dando um exemplo concreto, né? A gente poderia falar, já que você é da área das artes da linguagem, Anne, do ensino de poesia, por exemplo. Então, eu vejo muitas pessoas que têm esse desejo genuíno de colocar os seus filhos em contato com os grandes autores, com os poetas. É, igual aquela ideia, né, do cachorro, né? Eu quero que meu filho aprenda com isso daqui, com essa. E aí, pega lá a poesia e muito bem, né? Então a gente vai pegar essa poesia e a gente vai procurar todas as palavras no dicionário. Agora a gente vai pegar esta mesma poesia e a gente vai fazer separação silábica. Agora a gente vai fazer esta mesma poesia e a gente vai reescrever ela com, não sei, com outras palavras. Agora eu vou pegar essa poesia e eu vou memorizar. E depois eu vou pegar essa mesma poesia e, não sei, foi um desenho sobre a poesia, não sei. E o fato é que a criança fica dias e dias e dias com a mesma poesia. E assim, Anne, você é do Nordeste, você deve concordar comigo que milho é uma coisa boa. Muito. Milho é bom, dá pra fazer muita coisa com milho. Dá pra fazer pamonha, dá pra fazer. Eu chamo de curau. Você chama o quê? Aquele mingauzinho de milho? Canjica? Munguzá, Você chama amarelinho? o amarelinho é Não. canjica. Eu chamo de curau. Dá pra fazer pipoca, dá pra fazer bolo de milho, dá pra fazer um monte de coisa. Mas imagina uma pessoa que só comesse isso o dia inteiro. Em vez de você estimular esse apaixonamento, digamos assim, você vai criando uma certa ojeriza. Assim, ai, não quero nunca mais ver esse negócio, né? Então, na minha frente. Então, é, é igual uma vez eu comprei um negócio de. Não vou falar nome de marca, mas é aquelas caixinhas assim que eles falam que tem muita proteína. Que aí você pode tomar, é tipo um leitinho assim saborizado com uma proteína, mistura de iogurte com sei lá o quê. E aí, uma época, eu resolvi que eu ia tomar isso. Eu comprei vários e eu tomava direto, assim, todo dia. Nossa, às vezes eu passo no mercado, eu olho pro negócio, eu já sinto uma coisa assim dentro de mim e não tá funcionando assim. Eu não quero nem olhar mais aquilo. É, Então, algo parecido acontece. Então, antes de você. Peraí, gente, vamos ler aqui essa poesia? Vamos. Então, se essa poesia fosse uma história, como essa história seria, né? Narrar a poesia, no fundo, dizer com as suas palavras o que você percebeu da poesia é uma coisa maravilhosa. É, você conseguir realmente até tem poesias que a gente consegue fazer relações até com a nossa vida, né? A gente lembra de experiências que a gente já teve a partir daquela leitura. Dá para, não sei, tirar exemplos de virtudes também ali do texto, ou só mesmo, sabe, se deixar impactar pela beleza daquilo ali e deixar aquilo decantar por um tempo. Memorizar é ótimo, mas a gente, assim, não precisa fazer tudo com o mesmo texto, né? Aquela ideia assim, puxa vida, né? Antes de você chegar para o seu filho e já pedir para ele fazer toda a separação silábica disso aqui, calma, ele entendeu esse texto? Ele sabe do que o autor está falando? Ele conseguiu se relacionar pessoalmente com aquele texto? Né? O que aquele texto diz para o coração do seu filho? Né? Porque a poesia, ela tem um lugar muito especial nessa educação dos afetos também. Não é simplesmente, né, como era na escola, muitas vezes os professores, né, de literatura, eles pegam uma poesia, a gente lê, e aí o professor fala, olha, essa poesia aqui pertence a esse determinado movimento, ao parnasianismo, por exemplo. Ah, outra coisa, romantismo. Essa escola pensa isso, isso, tem essa e essa característica. Vamos encontrar essas características agora aqui no texto. É isso e aquilo. E pronto, daqui a pouco passo uma prova para vocês responderem exatamente o que eu mandei, no fundo, né? Então, você não está promovendo que a pessoa se relacione com o texto ou que ela tente descobrir
Se tem algum outro significado ali por baixo do que o autor disse, não. É simplesmente repetir o que o professor está mandando, sem estimular qualquer, sabe, iniciativa, qualquer pensamento, qualquer relação mesmo. É, enfim. Então, acabei me estendendo um pouco nesse assunto, mas essa é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar. Sim, sim. Tem até uma citação de Santo Agostinho, eu tenho ela aqui, que ela fala o seguinte: assim como as crianças aprendem a falar ouvindo quem já fala, também podemos aprender a ser eloquentes sem cursos de oratória, apenas lendo e ouvindo homens eloquentes, imitando-os o melhor que pudermos. Ou seja, não é só decorar regras, né? Tem algo que vai muito além disso. Então, como você estava falando, o aprendizado vai vir dos modelos vivos, né? Desse convívio que as crianças vão ter com esses modelos vivos, que não são só as pessoas, também as pessoas, com seus bons discursos, boas conversas, bons livros também, que era o que chamavam de mimeses ou mimeses, né? Que é a imitação. E assim, claro que também a gente não está falando que as regras não são importantes. Elas são, mas vai ter o momento delas. A gente não começa por elas. Exatamente. Então, você não começa, assim, seu primeiro encontro com uma poesia é fazer ali a versificação, né? Vou fazer contagem de sílabas poéticas. Não, gente, isso aí é pegar o cachorro, abrir a barriga dele e dividir as partes. Tudo tem o seu momento. Primeiro eu preciso ler, sabe, deixar. Às vezes pode parecer um pouco abstrato, assim, mas é meio subjetivo o que eu tô dizendo. Mas assim, é como ouvir uma música, sabe? Primeiro, antes de você tentar entender, aprender, enfim, a tocar a música, né? Quem sabe tocar um instrumento ou quem sabe cantar, primeiro você gostou da música. No fundo, né? Você ouve a música, pô, essa música é bonita, essa música me toca, quero aprender essa, porque eu gosto dela. Primeiro tem que gostar, depois sabe, a gente vê ali os meandros da coisa. E no fundo é por isso que eu falo tanto de Charlotte Mason aqui, né? Porque eu percebo, assim, de um modo muito concreto, que ela resgata essa tradição clássica, mas deixando muito claro que a educação precisa começar, assim, precisa passar por esse contato com as coisas inteiras, com as coisas vivas. Seja os grandes livros, seja a realidade ao nosso redor. E uma vez que esse gosto, né, como eu falava da música, uma vez que eu gosto, esse amor pelo conhecimento está formado, aí sim, aí dá para a gente passar para o estudo analítico. E o melhor é que isso não ficou assim num campo abstrato, sabe? Não, ela tem um método. A Charlotte Mason pegou esse grande ideal e falou: olha, gente, eu encontrei um caminho, dá para seguir por aqui. É aplicável, né? Dá para trazer isso para os nossos dias de uma forma que eu diria até brilhante. Esse ideal, né, da educação liberal para todos. Porque na época da Charlotte Mason, ali na Inglaterra vitoriana, você ainda tinha muito uma ideia de que, assim, parecido até com a antiguidade, né, que a gente falava dos gregos. Então, você é sapateiro, seu filho vai ser sapateiro e fica por aí, né? Então, você vai se dedicar a esse trabalho mais manual. Essa coisa de estudar línguas, de estudar literatura, de pensar em coisas elevadas, de se dedicar à poesia e às artes, não, isso aí é coisa de um grupo pequenino, né, de uma certa elite intelectual. E a João mesmo falava, não, gente, essas coisas humanizam a gente, tem que ser para todo mundo. Então ela falou, uma educação liberal para todos. Mas isso aí já é para a semana que vem, né, Anne? Com certeza. Mas foi muito bom. E nós agradecemos a você por nos acompanhar até aqui. Se você ouviu até o final, deixe um comentário. A gente está amando ler os comentários de vocês. Então, deixa um comentário contando onde você estava, o que você estava fazendo quando ouviu esse podcast. Também é importante pedir para você ativar o sininho, porque aí toda vez que a gente colocar um episódio novo, você vai ser notificado. E eu já estou mais uma vez animadíssima para o próximo episódio. Mas, enquanto nós esperamos, sigamos o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação uma ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar as crianças a trabalhar com ideias vivas.
Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas, e percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima!